Olá, amigos da TV Web Luz. É um prazer estar novamente com vocês com mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da TV Web Luz e da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. O nosso programa não é uma entrevista ou simplesmente uma palestra espírita ou de direito. Trazemos aqui para vocês um tema de reflexão sobre algum assunto de direito, envolvendo espiritismo, envolvendo alguma ciência social, para que você, amigo em casa, reflita, pense a respeito, chegue à sua própria conclusão. Hoje eu tenho o prazer novamente de receber a minha amiga Carita. Tudo bem, Carita? Tudo ótimo com você, Marcelo. Tudo bom. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu agradeço o convite. Obrigado. Carita Carizzi é advogada, professora e mestranda em Direito na Universidade da USP de Ribeirão Preto. A Carita tem se dedicado nos últimos anos ao estudo, à docência sobre a matéria de resoluções, formas ditas alternativas, né? Que não é uma palavra que a gente gosta muito, né? Quem mexe nessa área de resolução de conflitos, né? E como é um tema muito novo, muita gente pergunta por formas alternativas de resolução de conflitos, ou adequadas, né? Como alguns preferem, mas seriam formas de a gente lidar com o conflito e tentar resolvê-lo que não pelo judiciário, né? Que não levar ao judiciário. É isso mais ou menos? Exatamente. São formas distintas do processo judicial. Temos algumas que são o que a gente chama de adjudicatória, então que vão ter decisões de uma outra pessoa também sobre o assunto, mas geralmente alguém que é mais especialista naquela área, que é o caso da arbitragem. E a gente tem também os meios consensuais, né, que a gente chama de consensuais. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem a mediação e a conciliação, que são formas de resolução de conflitos na qual quem chega a um resultado são as próprias partes. A gente tem a figura do mediador e do conciliador, que não são juízes, não são árbitros, não vão decidir nada, mas que estão ali para ajudar as partes a conversarem. Porque principalmente quando o conflito está muito acirrado, tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente conseguir conversar de uma forma mais tranquila e realmente olhar para o futuro e pensar como a gente pode resolver aquele problema que a gente está vivendo naquele momento. E aí a gente entra com essa figura do mediador e do conciliador para favorecer esse diálogo, até que a gente chegue a um acordo sobre como a questão poderá ser resolvida ou não. Porque esse é o diferencial dos meios consensuais, né? A gente colocar as pessoas ali para conversar, para tentar se entender, e se não der, tá tudo certo também. Aí a gente vai buscar outras formas de resolver aquele problema. Talvez o processo judicial, que seja. Mas pelo menos as partes terem uma possibilidade de elas que conhecem tão bem o conflito, que conhecem as causas, conhecem as suas possibilidades, as suas realidades, elas mesmas chegarem a uma conclusão. Ao invés de falar, ó, juiz, o caso é esse, toma, decide aí. Entendi. Mas assim, pelo que eu estou entendendo, você disse que essas formas, né, principalmente essas últimas duas, mediação e conciliação, seria uma forma de eu conversar com a outra parte para tentar me entender, é isso? Eu me vejo assim, um amigo internado em casa, ele fala, pô, eu tô com uma dívida com fulano, né, e traz um sentimento até ruim, e fica pensando, o que eu vou conversar com o cara? Se o cara quisesse me pagar, ele já teria pago. Eu vou chamar ele para conversar para quê? Né? Passa isso na cabeça, né? Tipo, eu já tentei, senão se ele quisesse conversar, ele já teria pago. Tem que ir para o juiz decidir. Não consigo ver essa forma de conversar, né? E o cara vai ficar um mediador, vai ficar essa figura ali no meio que vai tentar fazer o quê? Ele é não vai deixar a gente se bater? Como é que... Bem por aí, às vezes pode chegar nesses casos. Mas a questão as partes não conseguiram negociar entre si. E aí, como você falou, fica essa ideia de, se a gente não conseguiu conversar diretamente aqui entre mim e você, por que a gente vai conversar tendo uma terceira pessoa, um desconhecido, que vai estar ali tentando conduzir esse diálogo? Como assim? Aí entra a importância dos parâmetros que a gente tem até de formação para mediador, porque a figura de um mediador está ali para favorecer esse diálogo com técnicas específicas. Por isso, por exemplo, o CNJ ele traz algumas diretrizes, você faz um curso teórico, então você vai ver várias técnicas para ajudar as pessoas a conversarem, a elas mesmas deixarem aquele conflito mais objetivo, para que elas possam chegar a um diálogo e talvez a uma solução. Além dessa fase teórica, a gente ainda tem
uma longa fase, 60 horas no mínimo, de observação, que a gente vai olhar um outro mediador mais experiente e ver como ele faz para fazer aquelas partes conversarem. Porque às vezes a parte chega lá e ó, eu já sento aqui para você de costas porque eu não quero saber, não quero conversar. E ao longo, a partir das técnicas que esse mediador vai usando, primeiro fazendo você se sentir à vontade naquele ambiente e depois permitindo que você fale sem ser interrompido, o que é uma técnica muito importante. E aí você pensa, ah, mas que técnica é essa, né? Ah, simplesmente a pessoa falar sem a outra interromper. E se a gente olhar na nossa vida cotidiana mesmo, nas pessoas que a gente convive, o quão difícil é a gente conseguir, por exemplo, concluir uma história sem ser interrompida é uma coisa impressionante. É só fazer esse teste em casa. Chega e começa a falar. Ah, meu dia foi difícil, tal. A probabilidade da outra pessoa falar, não, mas meu dia também foi difícil, e começar a falar da vida dela e as duas pessoas irem se cortando é muito grande. E aí, imagina isso num estado de conflito, um estado que eu já estou com raiva ou com mágoa da outra pessoa, e aí, você não me pagou a dívida, eu quero receber, e a gente já não conversou e também não vai conversar. Mas talvez, a partir das técnicas do mediador, se você conseguir falar, por exemplo, o porquê você não pagou essa dívida, então pera, aí eu já vou ter uma outra percepção. Porque ao invés de ficar te cortando, ou então você só fala assim, mas eu não paguei porque eu não posso, porque eu não posso. Aí o mediador traz de você, tá, mas por que você não pode? Aí você fala, nossa, eu tô vivendo uma situação familiar super complicada, eu tô divorciado agora, eu tô com dificuldade de organizar as minhas contas nesse processo, tá muito difícil. Aí eu posso falar, nossa, mas peraí, não é uma questão de má vontade. Às vezes a gente pode resolver isso, pode parcelar essa dívida, enfim, buscar outras soluções para esse problema. E aí esse aparentemente impossível diálogo pode se tornar possível só tendo uma terceira pessoa ali para talvez lembrar a gente dessas questões de respeito, de escutar um pouco mais o outro e até de organizar as nossas ideias melhor para mostrar isso de uma outra forma para a pessoa que está ali. Legal isso, né? O mediador faz aprofundar no dito conflito, de vez em quando extrair coisas que no judiciário fica frio, né? Ali aquela petição, ele me deve, o exemplo que você trouxe foi legal, né? Ele me deve e não quer pagar. Na cabeça é só simplesmente isso. Se traz a pessoa, ela traz uma explicação, né, para o outro. Olha, não paguei devido a isso. O outro começa, talvez, se sensibilizar, entender. E eles entram ali numa conversa, que nem sempre, como se disse, pode virar um acordão, mas pelo menos um já entendeu o outro. Aquele sentimento de raiva que um não recebeu e o outro não, já passa, né? E ajuda, né? E muitos conflitos a gente não consegue já solucionar sem antes passar por essas etapas, né? Às vezes quando a gente quer atropelar, né, algumas formas de conciliação que de repente tem pessoas que tiveram experiências negativas, falam, acha que assim, tem um acordo, não tenho, tem que abrir mão de alguma coisa, né? A gente tem esse mantra que fala assim, não, um bom acordo, todo mundo abre mão de alguma coisa, né? E não é isso, né? Não, a mediação não precisa ser isso, né? Sim, porque depois de passar por essa fase da ambientação e do diálogo, que às vezes até precisa ser ressignificado, né, pelo mediador, então como assim? Às vezes eu uso palavras um pouco rudes para falar com você. E aí o mediador mostrando aquele mesmo conteúdo de uma forma diferente, ele já vai mudando a natureza desse diálogo. E aí, a partir do momento que eu entendo a sua situação, você entende a minha, a gente vai para uma fase de busca de soluções. E essa fase é muito interessante porque como a gente conhece muito melhor do que um juiz que está ali como uma figura imparcial mais distante, como a gente conhece muito melhor a nossa situação, a gente pode acabar encontrando uma solução que vai ser muito melhor para os dois. E a gente vai acabar ganhando muito mais os dois sem ter que abrir mão de nada necessariamente. Então, é muito importante essa reflexão que você trouxe. Não é uma questão de, estou abrindo mão. Pode ser? Pode. Mas pode ser também uma possibilidade da gente, juntos, pensar numa solução que vai ser muito melhor para nós dois. Do que vir um terceiro que nem conhece a gente e dá um papel dizendo que não agrada a ninguém, né? Não agrada geralmente nenhum nem outro, né? No imaginário ainda nosso aqui no Brasil, a gente tem essa coisa, né? Essa cultura de sempre buscar o judiciário, sempre buscar a justiça, né? Eu vou para a justiça, eu quero a justiça.
E geralmente o judiciário não é a justiça, né? Uhum. É isso que a gente tem que diferenciar. Quando você fala, vou buscar a justiça, você pode buscar justiça via mediação, né? Por exemplo, Exatamente. uma justiça pessoal. Uhum. Buscar a justiça não precisa ser buscar o fórum, buscar o processo, né? Sim, e às vezes até de forma mais rápida e mais barata, né? Porque ao invés de a gente colocar naquele processo ali longo, demorado, que a gente vai acabar buscando um vencedor e um perdedor, porque a tendência tem um terceiro ali para decidir, eu vou usar minhas armas, eu vou procurar um bom advogado que vai me dar essa possibilidade de ganhar do outro. E às vezes não é uma questão de ganhar ou perder, é muito mais uma questão da gente resolver o problema de uma forma objetiva. E aí entra a mediação, entra a conciliação, formas que tecnicamente podem ter a tendência de ser muito mais rápidas, muito mais baratas, porque o tempo, não só o desgaste financeiro, mas o desgaste de tempo, o desgaste emocional, todos aqueles gastos que você tem que vão minando, assim, às vezes até a sua saúde psicológica, a sua saúde mental, pode ser resolvido de uma forma mais simples. Simplesmente tendo uma outra pessoa que ajude a gente a conversar. O que não é vergonha também. Porque parece que ter um terceiro para ajudar a gente a conversar, parece que é porque a gente não é capaz, né? Sozinho de conversar, e como assim eu não sou capaz, eu tentei. Mas ter uma pessoa que está ali preparada, com técnicas específicas, para favorecer esse diálogo de uma forma mais limpa, mais educada e mais profunda até, pode acabar levando a essas soluções que a gente falou, que vão ser o que a gente chama de ganha-ganha. Ao invés de você ter que perder ou eu ter que abrir mão de alguma coisa, a gente vai construir uma coisa muito melhor dali. É verdade. E quando eu ouvi falar de mediação, comecei a estudar um pouquinho, né, ler, eu vi muito paralelo, né, com algumas bases das leis morais, do espiritismo, né, tem muita coisa em comum, que essa coisa a mediação tem esse caráter transformativo, né, como a gente prega no espiritismo, a visão de a gente sempre se transformar, sempre para o bem, a questão do diálogo, a questão de encarar o que você se considera adversário de frente, conversar, e o principal aquele de se colocar no lugar da pessoa, né, uma coisa que eu vi bem considerada pra gente que estuda a doutrina espírita, né, você vê esse paralelo assim um pouco também? Demais, demais. Para começo de conversa, a base dessa mediação acaba tendo que ser a caridade, se a gente for pensar bem. A caridade numa forma mais profunda e nos seus aspectos variados. Não aquela caridade que a gente chega e dá alguma coisa, ou tá lá e tá, eu sou bonzinho, tô aqui ajudando. Mas no próprio evangelho tem, né, que você escutar uma outra pessoa falando, que às vezes nem tá falando alguma coisa muito certa, já é também uma forma de caridade. Você ouvir o outro, você se dispor a entender, e aí a gente sai daquele papel que a gente falou no nosso outro encontro, da vitimização, e a gente começa a buscar o que a gente precisa melhorar. E a gente começa a alterar a nossa visão. Porque a gente tem que primeiro alterar a nossa visão de nós mesmos, da nossa situação, e aí a gente pode alterar também a visão do outro através desse diálogo. E aí a gente vai entendendo que a vida não é 8 ou 80. Não tem uma pessoa toda má ou uma pessoa toda boazinha. Todas as relações, elas têm muitas nuances. E muitas vezes a gente esquece isso. E é isso que faz a gente se colocar numa condição, numa situação de que, não, mas eu não posso perdoar, ou então, não, mas ele ou ela errou demais. Pera, mas todo mundo não está aqui errando? A gente não está aqui para aprender? Eu não posso olhar o meu irmão como um irmão, independentemente da forma como essa pessoa está na minha vida, porque esse nosso irmão em humanidade pode estar como meu vizinho, como meu credor, como meu devedor, meu marido, minha esposa. E aí? A gente não vai mudar e não vai se ver como Jesus falou, trouxe pra gente, que nós somos todos irmãos em humanidade? O próprio Jesus, que é muitas vezes chamado de o mediador de Deus para com os homens. Porque às vezes a gente precisa disso. Às vezes a gente não está numa condição de entender, e isso não é demérito nenhum. Mas a gente não está numa condição emocional, numa condição física, numa condição de vida, para entender o que a outra pessoa está passando e o que ela está tentando passar pra gente. Porque às vezes eu posso estar brigando aqui, posso estar gritando, xingando e falando um monte de ofensa, e isso é só a minha forma de pedir socorro. Uma forma meio torta, mas uma forma de buscar carinho, porque no fundo, o que todo mundo quer aqui é ser feliz. Então, às vezes a gente entra por uns caminhos meio equivocados, talvez, para chegar nessa felicidade, sim, ou caminhos que pra mim são certos,
para você são errados, mas é a minha verdade, a sua verdade, e uma não anula a outra. Só porque eu tenho uma visão não quer dizer que a sua necessariamente está errada. Só que a gente é diferente. E aí a mediação traz isso pra gente. Traz, olha, tem uma outra pessoa ali, ela é diferente, ela está vivendo todo um contexto diferente, ela tem toda uma história diferente, uma bagagem diferente, uma forma de ver as coisas diferentes. E aí vem uma figura do mediador para falar, ó, essa pessoa aqui tá diferente, mas ó, é uma pessoa também. E aí se a gente pega as lições do Cristo de caridade, de amor, de perdão, de compreensão, benevolência, entendimento, tudo a ver com mediação. Tudo. Muito da forma como a gente se coloca. E aí independe se a gente é parte, se a gente é mediador, se a gente é advogado. A questão é, todo mundo tem que estar ali para tentar melhorar a situação de quem está naquele lugar. E aí se a gente fosse ajudando, a gente vai virando aos poucos essa família universal que Jesus tanto falava pra gente ser. E que às vezes a gente esquece que a gente é, porque a gente se coloca nessa posição de eu estou certo e a outra pessoa está errada. Nossa, bem legal, né? Muita coisa em comum. Um espírita, então, acho que, claro, depende certo de vários problemas, que tipo de conflito que ele tem com quem, mas seria sempre bom o advogado espírita ou o irmão que não assiste que tem um conflito, tentar, né? Sempre essa forma, uma mediação, uma conciliação antes, né, de qualquer coisa. Exatamente, antes. É o que a gente falou. Não quer dizer que não vai ser levado para o judiciário, nem nada disso. É só uma chance para a gente tentar se entender. E foi o que você falou. Às vezes a gente sai sem um acordo, vai para o judiciário, vai, mas com uma percepção já diferente, com uma raiva, com uma mágoa menores. Verdade. Que legal. Muito obrigado, viu, Carita? Eu que agradeço de novo. Obrigado aí pela nossa aula de mediação, espiritismo. Ao amigo internauta, agradecemos a sua audiência e pense bem, reflita sobre isso, né? Apareceu aquele conflito, eu sei que o nosso pensamento já meio automático vou procurar um advogado que vai processar essa pessoa e vou buscar justiça e vou buscar o direito. Vamos aprofundar sempre esse pensamento, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Qual a duração desses bens, dessa atual encarnação? Para que tudo isso? O que está me movendo? O que será que tem do outro lado? Será que não seria bom tentar, não precisa concordar, mas entender o que tem do outro lado? Ouvir, escutar, poder falar, poder se posicionar? E maravilhoso, de repente, duas pessoas chegarem e construírem uma solução para aquilo que, de repente, não precisa abrir mão de nada. Não precisa tirar essa visão que um acordo, buscar uma pessoa para acordo é querer abrir mão, querer não ter direitos, né? Vamos tentar pensar fora dessa caixa, pensar de forma diferente. Tá bom? Até o próximo programa. Obrigado.